pessoal, tudo bom? Agora com vocês, Simone Alvarez, praticamente a Sônia Abrão da filosofia, né? Só falta daqui a pouco eu fazer o lançamento, né? Um anúncio da iogurteira Top Term, ou então aquele ômega 3. Só falta eu fazer esse anúncio. Mas como ainda não sou patrocinada, né? Vamos falar agora sobre uma outra treta. Que treta? Um problema entre Habermas e Heidegger, que não se bicavam. Na realidade, o Heidegger via o Habermas como assim, um nada. Era praticamente um quem é você na fila do pão. Então, o Habermas, ele nasceu e cresceu em uma Alemanha, tá? Nazista. Tanto que o pai do Habermas, ele era tão nacionalista que ele se afiliou, né, ao exército voluntariamente para guerrear tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda. E o Habermas, ele há um passado dele que não há tanta evidência, né? Mas se em algum momento o Habermas ele teve um pezinho no nazismo, ele retirou esse pé muito rápido e ele era um dos maiores esquerdistas contrários ao marxismo, ao nazismo, e ele era da Escola de Frankfurt. O que é a Escola de Frankfurt? Não é uma escola? Não. A Escola de Frankfurt é uma instituição, tá? Que reunia, não era uma instituição física, era uma instituição moral, no sentido de reunir pessoas que queriam trazer uma releitura do marxismo àquela realidade social. Por exemplo, se a gente falar hoje, vamos ser marxistas, vamos abolir a propriedade privada, vão rir da nossa cara, porque não vai abolir a propriedade privada nunca mais, eu não acho isso. Então a Escola de Frankfurt, ela gostaria de quê? De trazer uma releitura do marxismo a fim de torná-lo mais moderno e aplicável aos dias de hoje, né? Dias de hoje que eu falo do século XX, que é a Escola de Frankfurt é dessa época. Então, o que acontece? O Heidegger, ele era nazista total. Só que ele escondia isso, entendeu? Não era algo muito evidente. Então, o que ele fazia? Depois que, durante o período do nazismo, ele não escondia não, tá? Durante o período do nazismo, ele perseguiu alunos, entregou colegas para o partido nazista, entregou diversos judeus, ele se envolveu com Hannah Arendt no passado, ela era judia, inclusive era um dos motivos que levaram esses dois a romperem os laços, tanto de amizade quanto o laço amoroso que havia entre eles. E aí acontece que ele foi proibido, depois que o nazismo passou, o Heidegger ele foi proibido de lecionar e proibido de publicar livros, artigos, que seja. Enfim, ele foi proibido. Posteriormente, em 1953, ele foi permitido que publicasse novamente, né? E aí, quando ele foi publicar seu livro, ele nada falou sobre nazismo e antissemitismo. E o Habermas, ele recém-formado, pensou o seguinte, ele tinha em torno de uns 24 anos, o Habermas, nessa época. Ele esperava um meia-culpa. Ele esperava um pedido de desculpas pelo nazismo, né? Um pedido de desculpa pela sua postura antissemita. E aí, só que não veio esse pedido e o Heidegger nunca se manifestou publicamente a respeito desse artigo que ocupou uma página inteira de jornal que o Habermas escreveu. Tipo assim, ignorou total. E aí, posteriormente, o Habermas ele continuou criticando o Heidegger, que seguiu desprezando, e quando ele morreu, o Heidegger, que o Habermas está vivo, mas quando o Heidegger morreu, em 1976, vieram à tona diversos textos dele com alto teor antissemita e nazista. E o Habermas, que antigamente tentava separar o homem do filósofo, ele acabou vendo o seguinte, até que ponto se deve separar esse nazista, né, do Heidegger, que é o que ele era, né? Enfim, ele começou a parar de separar o filósofo do homem. E então, entendeu o seguinte, olha, na realidade,
ele é um nazista, independentemente se ele estava agindo, se a sua filosofia ou não. Ele era um leitor do Mein Kampf, que era um livro que foi publicado por Hitler em 1924, e praticamente Habermas concluiu que ele se inspirava no Hitler. E assim surgiu, né? Surgiu não, assim, terminou uma das tretas filosóficas, né? Terminou com a morte do Heidegger, que posteriormente houveram esses novos livros, esses novos artigos na qual ele fala abertamente sobre nazismo e o antissemitismo, que foi criticado então por Habermas, tá? Então essa foi mais uma treta acadêmica na área da filosofia.